RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Todos os dias fazemos escolhas que nos aproximam dos nossos sonhos, das pessoas que amamos e das oportunidades que nos fazem crescer. Neste mês da Independência, escolhe estar ligado ao futuro. Aproveita o TCL 501 por apenas 1.790 dobras e o ZTE Blade A36 por apenas 2.390 dobras com turbo mais net mensal incluído, para navegares, comunicares e descobrires novas possibilidades. O futuro é a nossa escolha. CST, sempre juntos. Vamos então avançar com a análise de outros temas aqui em debate. Desta vez vamos voltar ao partido ADI, vamos voltar à crise que se instalou há vários meses na ADI e vamos voltar agora para os últimos acontecimentos no seio deste partido. Há uma decisão do Tribunal Constitucional que orientou o partido, ordenou o partido a convocar o seu congresso ou num prazo não superior a 30 dias, este prazo que terminaria precisamente, salvo erro, ontem, sábado, ou se não hoje, no prazo de 30 dias. Entretanto, a direção do partido avançou com um Conselho Nacional realizado no último domingo, que convocou o Congresso Eletivo para o dia 26 de julho. Este Conselho Nacional foi contestado por outra ala do partido, do grupo que apoia o candidato Américo Ramos, e este grupo, nesta semana, no sábado, realizou um congresso extraordinário e anunciou que Américo Ramos foi eleito presidente da ADI. Entretanto, a direção da ADI, a ala de Patrício Trovoada, não reconhece o tal congresso, diz que não houve eleição e, por isso, afirma que Américo Ramos não é presidente do partido e a direção, liderada por Patrício Trovoada, mantém-se com plenos poderes de funcionamento. Entretanto, de certeza que há outros pormenores que cada um, na sua análise, poderá dar mais ou menos ênfase, mas, no geral, Carlos Semedo, se calhar começamos consigo. No Conselho Nacional da semana passada, ao Congresso realizado ontem com a anunciada eleição de Américo Ramos. O que é de legal nós temos aqui, o que é de ilegal nós temos aqui, como é que vê para a ação dos diferentes grupos? Quem estará a cumprir, de facto, o Estatuto e quem estará a violar o Estatuto e as leis em todo este processo? Olha, de facto, segundo eu estou a saber por si, houve um Conselho Nacional, segundo creio, resultante da eleição feita em Congresso de 2024 e que teria determinado ou marcado eleições para julho de 2026. No entanto, vocês estão-me a dizer, e eu tive conhecimento disto, que houve neste sábado, 27, um apelidado de congresso, na qual efetivamente se vem a tomar conhecimento, e eu tomei conhecimento por uma declaração do Dr. Américo Ramos, designando-se presidente eleito do partido no congresso de sábado. Isto é absolutamente ilegal. Primeiro, eu já disse em vários diretos meus, desafio todo e qualquer homem sério e honesto, comentador ou não comentador, ou daqueles que gostam de capim azul, a mostrar um artigo na lei dos partidos políticos, na lei do Tribunal Constitucional, no estatuto de qualquer partido político, que diga que o Tribunal Constitucional tem competência para designar a data de qualquer eleição para qualquer órgão ou cargo diretivo. Portanto, quando me disserem isto, eu aí venho pedir desculpas públicas. Mas afirmo desde já que não existe competência nem legitimidade. Portanto,
aí é que me pronunciei, pelo tal acórdão, que fala sobre um comunicado. É inexistente. Bom, porque o comunicado não tem efeitos jurídicos próprios e práticos. É um comunicado de um órgão de um partido político. Ora, não havendo na lei constitucional, não havendo na lei dos partidos políticos, não havendo no estatuto de qualquer partido político, eu só conheço os do ADI, qualquer norma que confira competência legal ao Tribunal Constitucional para se imiscuir nos direitos privados de um partido político, a decisão tomada é inexistente. Bom, por isso é que a convocatória, fora dos preceitos legais, e basta irem ler os artigos 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 dos estatutos do ADI, que eu acabei de divulgar numa cábula minha e nos próprios estatutos, para ver, Josimar Afonso, que não há composição. Primeiro, não há convocação. Tenho ouvido uma série de gente dizer: eu não estou convocado, eu sou membro do partido, eu sou membro do secretariado. Não houve convocatória. A convocatória tem que ser dirigida aos membros dos respectivos órgãos e legitimamente eleitos e titulares dos órgãos. Para já não falar só da convocatória, que é sempre a mesma mistificação, a pergunta é a seguinte: o dito fantoche congresso do dia de sábado, onde está o presidente do partido presente? Onde está o secretário-geral? Onde está a Comissão Nacional? Onde está a Comissão Política? Onde estão os secretários-gerais dos secretariados? Isto é, onde não há nenhum membro, segundo eu sei, pelas informações que tenho. Isso é o que me leva a dizer, Josimar, que é absolutamente ilegítimo. O Sr. Américo Ramos, o Dr. Américo Ramos, não é novo presidente do partido. Eu penso que o partido ADI estará em condições de propor também ele mesmo uma providência. Eu ouvi o meu querido colega Arzemiro dizer na TVS que, pois, o ADI agora socorre o Tribunal Constitucional. Não tem outra hipótese, aliás, foi sempre o que eu disse. Inundem o Tribunal Constitucional de reclamações, protestos e recursos, porque é o único órgão capaz de, efetivamente, decidir. Decide mal numa coisa, procura-se corrigir. Portanto, meu caro amigo, é absolutamente ilegal e com consequências desastrosas que, aliás, está-me a dar razão àquilo que eu disse há 1 ou 2 meses atrás e que alguém fez a bandeira, Josimar, e nunca mais ouvi falar disso, a recomendação das autoridades norte-americanas que venham dizer que a previsibilidade da intranquilidade social, do perigo, do desencadeamento de situações equivalentes às da Nigéria ou do Congo no período eleitoral em São Tomé era muito forte. Eles tinham premonições, ou já, como sabem, eles fazem análise futuro, não só, têm pessoal especializado para isso. Está-se a verificar isso. Criou-se, através de uma falsa narrativa de ódio, de uma falsa narrativa de ilegitimidade, é uma falsa narrativa, através do exercício de poderes ilegítimos do Tribunal Constitucional, absolutamente ilegítimos, fomentou-se uma divisão em 2 alas que pode provocar. Eu penso que ouvi o dirigente do partido, o presidente do partido, pedir a calma e dizer: vão todos para a sede, espero que estejam a preparar o recurso para segunda-feira, para que haver-se alguma sensatez. Agora, Américo Ramos não é presidente de nada. Acha então que o Tribunal Constitucional não deve reconhecer esta eleição, é isso? Não tem que reconhecer, nem tem que reconhecer a eleição. Esse é outro problema. Mas quem é que diz que o Tribunal Constitucional tem que reconhecer o que quer que seja? Os órgãos eleitos têm de ser anotados no Tribunal, não? É isso que eu ia explicar. Não se trata de reconhecimento. Trata-se, efetivamente, de verificação de nomes, identificações, registros, filiações, pagamento de quotas, para saber se, efetivamente, os elementos indicados e que saem desse, eu continuo a dizer, ilegal Congresso, por falta de todos os requisitos, podem ou não podem ser admitidos. Eu creio que, se for apresentado pelos elementos que se dizem hoje dirigentes do ADI, desse novo, entre aspas, presidente do ADI, estes elementos têm que ser também impugnados junto do Tribunal Constitucional. Mas isso cabe, eu não sou jurista, não sou consultor, nem conselheiro, sou meramente um opinador acerca disso. Portanto, não tem, se o Tribunal Constitucional reconhecer, tem que haver impugnações, sucessivas impugnações. Eu não defendo pancadaria, não defendo cabeças perdidas,
defendo sim o entrincheiramento na sede e vamos ver se a Polícia Nacional ou se os órgãos de defesa nacional especiais da Presidência da República vão desalojar os legítimos órgãos do partido. Obrigado, Carlos Semedo. Vamos ver, parece-me que o Arzemiro tem uma leitura diferente, aliás, foi reagindo enquanto falava Carlos Semedo. Arzemiro dos Prazeres, como é que vê toda a sequência destes acontecimentos dentro da ADI e, particularmente, este congresso em que Américo Ramos veio anunciar que foi eleito novo presidente da ADI? Bom, eu tenho uma opinião totalmente contrária ao que diz o Dr. Carlos Semedo. Aliás, o Dr. Carlos Semedo perfilou uma torrente de asneiras sem tamanho. E quando já tem experiência nisso, nós já debatemos isso aqui, Dr. Carlos Semedo. Já debatemos isso várias vezes. E o senhor é teimoso nisso. O senhor é teimoso. Eu já lhe expliquei como é que as coisas funcionam. O senhor não quer aprender? Ora, vamos lá. Quando na Lei Orgânica do Tribunal Constitucional existe um artigo em que diz que fala, e está lá titulado, providências cautelares especificadas. Por que o legislador colocaria um artigo numa orgânica do Tribunal Constitucional, se não fosse para salvaguardar pessoas que se sentem prejudicadas numa determinada instituição política? Por quê? É porque ele tem capacidade de dirimir isso. E o Tribunal Constitucional só pode dirimir ditando os acordos, ditando a maneira como pode sair-se da situação. Foi o que foi acontecendo. Durante algum tempo, uma ala do ADI que sentiu-se rejeitado na percepção de seus objetivos de militância, teve que recorrer a alguém. Primeira coisa que fez? Tentou recorrer às suas próprias estruturas do partido. E foi-lhes negado. Porque durante um ano, e o senhor sabe disso, durante um ano, essas estruturas orgânicas do ADI, o presidente, os vice-presidentes, o secretário-geral, a comissão permanente, não se reuniam normalmente. Reuniam-se ocasionalmente. E cada vez que havia uma solicitação desses militantes que se sentiam prejudicados nos seus interesses políticos, não encontravam resposta. Qual é a alternativa a isso? Na lei é clara, a lei constitucional é clara. A única instituição do Estado santomense, e do Estado santomense não, de todo o mundo. E eu vou dar exemplos de Angola. O que é que o Tribunal Constitucional de Angola faz? Ou fez nos congressos do FNLA? Não estamos a inventar nada, doutor Carlos Semedo. Estamos a falar de coisas verdadeiras que existem e que o senhor devia sabê-las. Por isso é que da outra vez eu disse, ou o senhor não quer dizer a verdade ou está comprometido com alguma coisa. Porque o senhor sabe, e eu sei que o senhor sabe, que o que o senhor está a falar não é verdade. Bom, prossigo. Quando eles se sentem privados no seu direito de militância, eles têm que recorrer ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional foi claro, fez um acordo. E no início, qual foi a reação dessa ala, doutor Patrício Trovado? Não vamos acatar. Mas logo a seguir, e vieram demonstrar agora, que acataram porque eles fizeram e reconheceram até o valor decisório do Tribunal Constitucional, porque eles fizeram uma solicitação de uma providência cautelar. Eu só faço uma providência cautelar a uma instituição se eu tiver certeza, ou se tiver no meu íntimo, de que ela é a instituição válida para resolver esse problema, senão não a faço. E se eu faço, é porque eu aceito a decisão, e aliás, o preceito constitucional mais óbvio e mais importante que o Tribunal Constitucional tem é que as decisões do Tribunal Constitucional são de cumprimento obrigatório e não há recurso. É pena, porque a maneira como ele foi constituído, ele não tem turmas. O nosso Tribunal Constitucional devia ter turmas, a primeira turma e o pleno, para que quando eu recebesse um acórdão da primeira turma do Tribunal Constitucional, eu pudesse ter hipótese de recorrer. Infelizmente, como não há, tudo que este Tribunal Constitucional proclama vem de um plenário, então o meu recurso está esgotado, eu não tenho como recorrer. Ponto, é o que existe. Mas não podemos sair daí. Temos é que pleitear
para que as nossas argumentações sejam válidas. Tanto é que esse Tribunal Constitucional deu vazão a uma parte da providência cautelar suscitada pelo ADI 2, da ADI 1. Por quê? Porque eles pediram que as reuniões que o Américo Ramos vinha fazendo com a sua militância fosse impedida de utilizar os termos do ADI. E muito bem, porque eles não estavam licenciados pela direção para o fazer. O Tribunal Constitucional dirimiu sobre isso e disse: está proibida isto, exceto nas situações tais prescritas nesse acórdão. E o que é que dizia o acórdão? Que eles tinham 30 dias para fazer congresso. Não marcou data, doutor Carlos Chimedo. O Tribunal Constitucional não marca datas, e o senhor tem razão. Não marcou datas. Diz que tem um período para realizar isso. E eles disseram que não iam cumprir. O que acontece? A ala que solicitou essa presença cautelar disse, e que tinha que cumprir o acordo do Tribunal Constitucional, disse, pô, se a gente não cumpre, esse tribunal é o único órgão que reconhece as decisões políticas. Se a gente não cumpre um acordo, o que é que vai acontecer no nosso partido? Passamos a não ser reconhecidos como partido político por esse Tribunal Constitucional. Consequência imediata, não vamos às eleições de 27 de setembro. Para salvar a situação, eu acho que até a ala do Dr. Patrício Silva devia agradecer a ala do Américo Ramos de ter salvado o ADI de poder estar presente nas próximas eleições. Se não houvesse esse congresso de sábado, o ADI não participaria das eleições de 27 de setembro. Isso é que precisa ser dito nua e crua, para que os militantes possam entender. O doutor Américo Ramos, e agora presidente do ADI, que precisa ser, obviamente, tem que ser, digamos, confirmado pelo Tribunal Constitucional, fez um favor militante ao partido ADI. Impediu que a ADI não ficasse fora das eleições de 27 de setembro. Ora, e fizeram isso dentro dos preceitos do acórdão 18º. O 18º acórdão do Tribunal Constitucional foi claro, vocês têm 30 dias para fazer o Congresso, vocês têm que criar, porque havia muita interpretação sobre qual era a legítima lista do Tribunal Constitucional. A ala do ADI, do Patrício vai dizer que eles é que tinham, a do Américo Ramos dizia não, que eles é que tinham. Para resolver esse assunto, o acórdão está muito claro. Vocês criem uma situação, um conselho ad hoc, dentro do Conselho Nacional, para dirimir esses aspectos de tratativas de processos para a constituição do Congresso, porque ele tem que acontecer daqui a 30 dias. O que é que faz essa ala que solicitou essa presença cautelar? Vamos tratar de cumprir isso, porque nós só temos 30 dias. Mandou a carta para o presidente do partido a dizer: senhor presidente do partido, tendo em conta o acordo do Tribunal Constitucional, nós temos 30 dias para realizar o Congresso. Por favor, contrate as turmas necessárias do partido para que a gente possa se encontrarmos juntos todos e criamos condições para a realização do Congresso dentro do prazo estabelecido pelo acordo. Não receberam resposta nenhuma. E o tempo foi passando. Quando eles se apercebem, são convocados para um Conselho Nacional. E vão ao Conselho Nacional. O Conselho Nacional do dia 21. Para espanto deles, eles pensavam que este Conselho Nacional era para resolver os problemas que estavam ditos e decididos pelo Tribunal Constitucional. Para seu espanto, viram duas coisas. Que quem estava na sala não era a maioria, pelo menos o que eles dizem, e repito o que eles dizem, não eram membros do Conselho Nacional. E que a ordem do dia era uma ordem do dia que não tinha legitimidade para discussão, porque o Código Eleitoral nem sequer foi distribuído aos conselheiros para poderem ver, ler e poderem discutir. Portanto, alguém ia ler, depois dava suas expressões, etc. Cada um falava no ar e aquilo era aprovado. Eles disseram não. Ardemir tem mais 2 minutos para sintetizar. Muito obrigado. Ainda bem que só temos esse tema para discutir, depois vais me dar a palavra mais tarde. O que é que fizeram? Retiraram-se, e fizeram bem em retirar-se, e disseram: nós temos que cumprir isso para salvarmos nós e eles, para que a gente se salve nós e eles, porque o partido é único, embora existam duas alas, vamos realizar o Congresso conforme disse o Tribunal Constitucional.
E criaram-se para isso. Por que, doutor Casimiro, que eles não podiam, estavam na legitimidade de não dar convites a toda a gente? Porque o clima de crispação que eles saíram no dia 21 foi enorme. Portanto, as pessoas que não estavam de acordo com a relação do Congresso no sábado, claramente, se recebessem o convite, iriam para lá para fazer o distúrbio, para não fazer acontecer o Congresso. Obviamente que eles tinham que tomar cautelas. E a cautelas foi, vamos fazer isso em segredo. Vamos cumprir todo o ritual que diz o Estatuto. E o Estatuto o que é que diz? Tem que haver previamente ao Congresso, tem que haver as Assembleias Distritais. Vocês veem, então, lá está lá. Eles fizeram as Assembleias Distritais em tempo recorde. Não existe nada na lei que impeça uma Assembleia Distrital em 2 horas. Não há! As Assembleias Distritais têm que ser realizadas. O que é válido numa Assembleia Distrital é a composição dela. Vão lá militantes, e as Assembleias Distritais não têm nada a ver com conselhos nacionais, nem nada, tem a ver com militantes de base. Eles estavam lá, se eram militantes de base, e constituíram-se e aprovaram a situação, o número de que estavam lá, o número de militantes dentro da sala. Está aberta a Assembleia Distrital e ela pode tomar... Acha também que todos os militantes não tinham de ser convocados para esses conselhos distritais? Acho que não. Não importa. Por isso é que eu disse ontem na TVS que a Selmira tem razão no aspecto. Ela pode, sim senhor, o EDI do Patrício Tavares pode, sim senhor, contestar isso. Mas contesta como? Tem que apresentar provas. O Tribunal Constitucional não decide sobre teses. Não decide sobre teses. Por isso é que aconteceu com a candidatura do Nino Monteiro. Você não pode apresentar uma tese de que o meu pai é... Não, eu apresento um bilhete de identidade. É na prova que eu julgo. Os juízes só julgam através de provas. Portanto, se o ADI do Patrício Tavares, ou essa ala, já não é ADI, portanto, é essa ala, porque o ADI agora está unido. Se o ADI, essa ala do ADI, conseguir provar que as Assembleias Distritais não foram realizadas a contento dos estatutos, isso é outra coisa. Aqui apresente provas e o tribunal vai decidir sobre isso. Eles estão em toda a sua plenitude de fazer isso. Artemiro dos Pardeiros sabe da realização do Conselho Nacional, porque penso que, segundo o Estatuto da ADI, quem convoca o Congresso é o Conselho Nacional. Houve não, dois terços de militantes. 2/3 de militantes. 2/3 militantes podem fazer isso. Não é só o Conselho Nacional. E houve esta convocatória? Tem conhecimento disso? Sim, eu tenho conhecimento disso, que houve uma reunião nesse aspecto para se convocar. Aliás, já estava até fora do contexto normal, porque o Tribunal Constitucional já tinha dito que essa convocatória seria feita por uma comissão ad hoc do Conselho Nacional. Já nem falava mais em Conselho Nacional, porque para o Tribunal Constitucional, o Conselho Nacional, ninguém, pelo menos a ala do Patrício Tavares, não apresentava uma lista fiável. Então ele decidiu por acórdão. Tem que ser uma comissão ad hoc. E uma comissão ad hoc é um grupo de militantes do Conselho Nacional escolherem uma comissão ad hoc para tratar disso. Está feito. Mas a razão principal disso é que tem que observar os acordos do Tribunal Constitucional. Esse Congresso não foi feito a mando da ala do Américo Ramos. Foi sob determinação de um acordo. Portanto, eles estão a cumprir a lei. E a lei é para ser cumprida. Não pode haver revelia. O doutor Carlos Chameiro é livre de dizer que não aceita, que o Américo Ramos não é presidente. Mas e que importância jurídica isso tem no contexto de Santo Tomé e Príncipe? Nenhuma! Nem que o doutor Carlos Chameiro passe a noite toda a fazer todas as lives a dizer Américo não é presidente da DI, vai ficar por isso mesmo. Porque o que é válido é o que vem de órgãos instituídos na República. E o órgão de mérito para resolver esses problemas é o Tribunal Constitucional. Artemiro, obrigado. Vamos ouvir também Liberato Muniz e depois podemos voltar aqui para o debate de outros pontos sobre esta questão. Liberato Muniz. Eu tenho a seguinte opinião, que o que está a acontecer agora no ADI não é bom para o ADI, não é bom para o país, porque não se entende de maneira nenhuma, e eu não entendo de maneira nenhuma, como é que um partido democrático leva ao ponto de não aceitar o contraditório dentro do seu próprio partido e resolver um problema simples que já devia ter sido resolvido. E eu fui com atenção ver o seguinte: o artigo 6º do Estatuto do ADI diz que há liberdade de crítica e de opinião
dentro do partido. E a liberdade de crítica e de opinião do partido, dentro do partido, desse contraditório, não implica necessariamente que tenha que haver fações. Não, eu sou contra, eu critico, eu apresento as minhas ideias. Então, se isso é possível dentro do ADI, então devia-se ter resolvido o problema. Mas ainda mais, é que o artigo 46º do Estatuto do ADI diz que, nesses casos, põe-se um processo e a pessoa tem a liberdade e todas as condições para se defender. E o que não aconteceu. Ou seja, criou-se duas fações dentro do ADI, simplesmente porque cada um pensa que é mais do que o outro, que eu quero, posso e mando, e não aceitam o contraditório dentro do partido. Eu acho que isto é um mau exemplo para a juventude, é um mau exemplo para o ADI, é um mau exemplo para todo o país. Então, em consequência disso, o que aconteceu? Algo que eu julgo que só prejudica totalmente o país. É que no dia 16, julgo eu que é 16 de novembro, se não me engano, o ADI reuniu-se no Conselho Nacional e deliberou que no dia 4 de abril haveria o tal congresso eletivo dentro do partido. E o que aconteceu? Simplesmente, devido às birras dentro do partido, esse congresso não se realizou. E não se realizou e não se marcou. E o Tribunal Constitucional, dentro das suas competências, porque é o Tribunal Constitucional que tem que receber todos os dados, todos os elementos dos partidos para o controlar, né, para verificar, decidiu, segundo os recursos que foram postos, que devia-se fazer eleições em 30 dias. E o que acontece? Só depois de 28 dias, praticamente, é que o ADI-1, como se diz, o ADI-1, vem marcar eleições para o dia 26, se não me engano, de julho. Ou seja, num prazo totalmente extemporâneo, aquilo que verdadeiramente o Tribunal Constitucional pediu que se fizesse essas eleições dentro deste prazo. E eu pergunto, se era preciso resolver este problema, por que não se reuniu? Por que toda a gente não reuniu e fez esse congresso eletivo? Então, a partir daí, eu julgo que o que aconteceu agora neste congresso eletivo vem precisamente dizer aquilo que o Asmiro Prazeres diz, que é, vem salvar o ADI de poder existir e poder ser reconhecido ainda, caso venha a reconhecer que essa eleição foi feita dentro do prazo e foi cumprido todos os trâmites legais. Eu acho que é aí que, porque eu já havia dito isso há um tempo atrás, que o ADI corria o risco sério, caso não fizesse o seu congresso eletivo, porque o congresso eletivo não fomos nós que marcamos, não foi Rádio somos todos primos, ou eu, ou o Liberal, ou Asmiro Prazeres, ou Carlos Medo. Não. Quem marcou esse congresso eletivo foi o ADI, foi o Conselho Nacional do ADI. Quer dizer que eles entenderam que a direção do ADI não estava em condições de continuar, então tinha-se de fazer uma outra eleição. E a partir daí, o que se verifica? Ninguém se entendeu. E é esse não entendimento dentro do partido ADI que prejudica gravemente. Então, o que eu julgo neste momento é que, para pacificar o partido, porque eu entendo que as pessoas devem se entender, deia como der, porque acima de tudo deve estar o país, que o grupo do Américo Ramos, caso essa eleição venha a ser reconhecida como tendo cumprido todos os trâmites, chamar a outra ala e dizer assim, meus senhores, o partido é nosso, o partido, nós somos o ADI, nós queremos o melhor para o partido e para o país. Então vamos ver como sancionar quem tem que ser sancionado, mas vamos avançar porque é imperativo que verdadeiramente o partido ADI exista. Eu volto a dizer, o ADI dividido do lado do Américo Ramos ou do lado do Patrício Trovada não vai a lugar nenhum, porque não tem a consistência que tem vindo a ter nos últimos tempos. Eu julgo que é de uma insensatez brutal e de uma culpa brutal o ADI não ter sido capaz de superar as suas dificuldades dentro do partido em prol do partido e em prol
do país. E não se aceita, meus senhores. Porque, vejam só, qual é o problema? E é bom que nós consigamos falar transparentemente e sem problema daquilo que vem acontecendo. É que o que dá a sensação dentro do ADI é que há um grupo, e eu vou pedir desculpa pela expressão, que diz: se eu ganhar, eu vou matar-vos. Se eu ganhar, vocês não escapam. Então, assim não se consegue unir o partido. Assim não se consegue, ou seja, e automaticamente a outra parte está na defesa. Epa, então, se querem vir me matar, então eu tenho que me defender. Então, é isso que não pode, meus senhores. Se a ala do ADI 1 e a ala do ADI 2 entenderem essa verdade, que não se pode ter discurso todos os dias de que os outros são os piores, eu faço câmara salva. Eu não vou dizer nomes do outro lado, mas eu vou dizer nomes dos meus amigos. Os meus amigos do ADI, que são muitos. O Américo Ramos, que hoje não é meu amigo direto, mas é uma pessoa com quem eu lidei durante muitos anos. O Mário Souza, o Afonso Varela, o Agostinho Fernandes, o Levi, o Abinildo, muita gente do ADI. Eu nunca os ouvi um dia, em todas as discussões que nós tivemos, a dizerem mal do líder do ADI. E não é admissível que o líder do ADI tome como princípio que todos os elementos que levantem uma voz ou que seja contra a sua opinião são traidores, são inimigos, têm que ser empurrados do ADI. Meus senhores, é preciso... Liberado Muniz, permita-me, para se calhar voltarmos a recentrar nos últimos acontecimentos e factos que têm gerado divisão de entendimento e de interpretação, tanto dentro da ADI como na sociedade. Os procedimentos observados ou que procuraram ser observados pela ala de Patrício Trovoada e os procedimentos seguidos pela ala do Américo Ramos. Para si, quais é que foram os mais assertivos e de acordo com o estatuto do partido e que merecem ser reconhecidos pelo Tribunal Constitucional? É aquilo que eu disse. Se o ADI 2, que é o ADI do Américo Ramos, cumpriu todos os requisitos e dentro do prazo de 30 dias fez essas eleições, eu acho que elas devem ser reconhecidas. Mas para si, quais é que seriam esses requisitos? Vimos, por exemplo, a ala de Patrício Trovoada vir reclamar que não foram convocados para as reuniões, que não houve o Conselho Nacional, que não houve uma série de expedientes que eles entendem que deveriam ser. Daquilo que leu do Estatuto da ADI, fica com este entendimento também ou acha, como o Arzemiro disse, tendo em conta a confusão, passo o termo, dentro do partido, estes que estão do outro lado deveriam ser excluídos, ou como supostamente foram? Não, eu sou legalista e daquilo que eu vi do Estatuto, tem que se cumprir com todos os parâmetros. A convocação das assembleias, todas as reuniões têm que ser convocadas para que esse Congresso seja efetivo dentro do rigor estatutário do ADI. Então, o que eu defendo é, se efetivamente se cumpriu todos esses parâmetros, e se esse Congresso e toda a sua equipa consegue demonstrar junto do Tribunal Constitucional de que se cumpriu todos esses parâmetros, então ele deve ser automaticamente reconhecido. Se não se cumpriu, então, claro está, está na ilegalidade e não se deve cumprir. Agora, há um caso grave, Josemar. É que se não se cumpriu esses trâmites e se o Tribunal Constitucional não o reconhecer, tendo em conta o prazo que o Tribunal Constitucional deu de 30 dias, o ADI passa a ser um partido não reconhecido e não pode participar nas próximas eleições. E eu pergunto... Mas por que chegam a esta conclusão? Eu ia voltar também ao Arzemiro. Em que parte é que tiraram esta conclusão, no caso Liberado? Porque o Tribunal Constitucional deu 30 dias que terminava no dia 27, para que o ADI realizasse a sua eleição, ou seja, o seu congresso eletivo. Deu 30 dias. E se o tribunal deu 30 dias, e se essa decisão do Tribunal Constitucional não pode ser contestada, tem que ser cumprido, então tinha que se cumprir. Agora pergunta-se, cumpriu-se de acordo com a lei? Não sei.
Mas se não cumpriu de acordo com a lei, então temos aqui um imbróglio grave. No meu entender, é um imbróglio grave. Não se cumpriu os parâmetros. E pior ainda, eu pergunto, por que o ADI, que a direção do ADI 1, vem só depois de 25 dias marcar as eleições para 30 dias depois? Por que não? Porque se é vontade do partido cumprir com essa decisão do Tribunal Constitucional, tanto é que o partido próprio põe uma providência cautelar dentro, ou seja, dentro do Tribunal Constitucional, quer dizer que ele reconhece esse Tribunal Constitucional dentro das suas competências, porque é o seguinte, Josimar, tanto o ADI 1 e o ADI 2 sabem que o Tribunal Constitucional tem a lista dos 450 membros do Conselho Nacional dentro da sua instituição. E tem que se verificar se essas pessoas são as pessoas que avalizaram este Congresso Eletivo. Então, eu julgo que nesse contexto temos aqui um imbróglio grave, porque se não se pode contestar decisões do Tribunal Constitucional, então eu julgo que, para suavizar as coisas, para que se fizesse as coisas dentro da norma, dentro de um partido, então fazia-se essas eleições. Qual é a diferença em fazer nos primeiros 30 dias ou nos segundos 30 dias? Não são as mesmas condições, não são as mesmas pessoas, então resolvia-se o problema. Eu acho que o que acontece em São Tomé e Príncipe é que nos partidos, e já não é só no ADI, começa a não haver a promoção do contraditório. Cada um quer impor a sua lei, cada um quer impor a sua norma, cada um quer dizer que eu é que mando. E pior ainda, é que tem uma legião de gente atrás, tanto de um lado como do outro, que ao invés de ajudarem a mudar, ajuda a complicar, ajuda a dar mais força para que as coisas não se façam dentro das normas. Isto é que é grave. E eu espero que isso se resolva com a máxima brevidade possível. Vamos ouvir o Carlos Semedo, está há algum tempo sem falar. Carlos Semedo, de tudo que foi dito, que quer posicionar-se nestes termos. Não sei, não é, Josimar, muito obrigado por estar há muito tempo sem falar, vir com atenção. Em parte concordo com o que disse Liberato e discordo totalmente com o que disse Arsemiro. Por isso conceda-me só os minutos, que eu depois vou pedir autorização para sair, porque está tudo a intimar-me, como eu lhe tinha dito. Lamentavelmente o programa começou atrasado e eu tenho outras funções e muito graves. O doutor Arsemiro começa sempre por dizer que o doutor Carlos Semedo é teimoso e não quer aprender, ou por mais que o doutor Arsemiro me tente ensinar. Meu caro Arsemiro dos Prazeres, o senhor é completamente ignorante da lei, não quer ler a lei e o senhor faz opinião. O senhor diz que há a única competência, mas agora é meu domínio e eu falo com a autoridade que o senhor nunca terá, nem que pergunte a 20 pessoas. Venham debater comigo. Bom, mas vamos lá para não entrar nesses aspectos que eu não vou discutir. Josimar, conceda-me meio minuto, até eu não vou preencher os 2 ou 3 minutos. Doutor Arsemiro dos Prazeres, o senhor fala em nome da lei do Tribunal Constitucional, invoca o artigo 4º, que o senhor não sabe o que é, mas que diz que as decisões do Tribunal Constitucional impõem-se com força obrigatória geral a todas as entidades públicas e privadas, não é? No domínio na qual de constitucionalidade absoluta. Agora, nos outros domínios, isto é, no artigo das suas competências, artigo 1º, 2º e 3º, no domínio da competência que ela também tem em relação aos partidos políticos, aí é a única vez que estou de acordo consigo, porque eu sempre disse que não há uma lei de processo do Tribunal Constitucional que remete para a lei do processo comum e civil, que o senhor nunca estudou, e eu sei a de cor e salteado de 40 anos de prática, o Código de Processo Civil de São Tomé e Príncipe de 1961, que já não está em vigor há dezenas de anos em Portugal, que eu conheço e pratiquei. Bom, vamos lá. Muito rapidamente, doutor Arsemiro, concordo consigo no seguinte: a lei orgânica do Tribunal Constitucional está mal feita na medida em que, dando competência exclusiva ao plenário do Tribunal Constitucional, aos 5 juízes, para decidir em última instância, com última palavra em matéria jurídica ou constitucional, não lhe devia dar a possibilidade de decidir em plenário, como não decide em matéria eleitoral. Se for ver, a competência do Tribunal Constitucional em matéria de julgamento eleitoral é feita pelo Presidente e por 2 vogais, quando se trata da mesa de apuramento geral, eleitos entre matemáticos. Veja a lei dos partidos políticos, que eu sei e estou-lhe a ensinar. Eu digo-lhe os artigos. Bom, resultado,
estou de acordo, a única vez que estou de acordo consigo, quando diz que o Tribunal Constitucional, a lei orgânica está mal redigida. Porquê? Mas, doutor Arsemiro, se vir nos artigos, nós discutimos o artigo 110 por causa da questão do Nino Monteiro, e estou de acordo consigo que é preciso provar, e eles não provaram, estamos de acordo, perderam por não provarem, porque há razões de 24 horas para a decisão. A lei do Tribunal Constitucional dá direito ao recurso. Daí que eles fazem providências cautelares, e já lá vamos, Josimar, e têm o direito de recorrer de novo ao plenário. Isto é, o processo não pode voltar ao juiz relator inicial, fala-lhe um juiz com conhecimento de causa, profunda, de 50 anos de exercício, tem que voltar a outro juiz relator que pode ter outra decisão contrária. Por isso é que há correntes de opiniões diversas. Aprenda isso. Agora, doutor Arsemiro dos Prazeres, eu vou-lhe citar. Há 3 únicas normas na lei do Tribunal Constitucional, na lei orgânica, que balizam a questão que os senhores estão a discutir. Eu não vou discutir se o Congresso, eu já disse, bom, já falámos disso anterior, que é os artigos, aprenda, escreva, tome nota, por favor, para não voltarmos a ter esse tipo de interpelações de ignorância do Dr. Carlos Penedo, quando o senhor manifesta uma absoluta ignorância. O artigo 126, que remete para o artigo 124 e 125. Josimar, permita-me só mais um bocado, que é uma questão de honra. Eu sempre participei no seu programa, não insulto, nos meus diretos sou capaz de ser duro e insultar, mas neste programa não insulto. Doutor Arsemiro, fala-se no artigo 126 da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional em medidas cautelares. E diz muito rapidamente assim, como preliminar ou como incidente, das decisões, ouça, reguladas nos 2 anteriores artigos, 125 e 124, podem, de facto, as pessoas requererem providências cautelares se os seus direitos podem estar ameaçados. Doutor Arsemiro, ouçam, por favor, e tenham atenção e parem com a coisa de nos chamar desonesto intelectualmente, que eu não lhe admito, já tinha dito isso antes. Ouça, eu sou jurista, antes do senhor ser o que quer dizer. Diz o artigo 124, e eu vou-lhe citar. O artigo é muito rápido, Josimar, por favor, que diz assim, a ação de impugnação de quê? De eleição de titulares de órgãos de partidos políticos. Diz, é possível a intervenção do Tribunal Constitucional quando se verifique impugnação de quê, doutor Arsemiro? De eleição. É preciso que haja eleição. Não é suspensão de comunicado, não é suspensão de reunião, de eleição. Ou de deliberação tomada, que é o artigo 125. E dizem que, para isso, é preciso provar a legitimidade, pagar quotas, ser titular de cartão de militante e é preciso invocar o direito violado e o receio. Nada disto foi cumprido. Doutor Arsemiro, juro-lhe, por amor de São Tomé e Príncipe, que não há um único artigo que subscreva, defenda essa sua desonestidade que me imputa a mim. Não há uma única lei que permita ao Tribunal Constitucional invadir a esfera absoluta de liberdade de criação de partidos políticos, de liberdade de formação de vontade política, liberdade de atuação política. Não há uma norma na lei dos partidos políticos. Eu desafio a dizer-me isso. Na lei do Tribunal Constitucional, na lei constitucional, que diga que o Tribunal Constitucional pode marcar a data das eleições. E o senhor vem com o artifício de dizer, não marcou, mas o que é fixar 30 dias? Ninguém é obrigado a obedecer àquilo que sai fora das planas. Fala-lhe um juiz com autoridade. O resto das pessoas podem discutir. Josimar Afonso, peço-lhe muita desculpa por causa, e aos nossos internautas, mas é uma questão de hora, doutor Carlos Penedo, não lhe admito esse tipo de intervenção. O senhor vem-me acusar de partidarismo político, quando eu sou o gajo mais isento em toda esta treta, e o senhor batizou a DI1 da I2 de acordo com aquilo que o senhor está a fazer agora. Ouça-me, eu não estou a acusá-lo de nada. Estou a dizer é que um analista observa o seu comportamento de titular de um partido político, ex-presidente da Assembleia Nacional, militante de um partido político, partidário do golpe parlamentar de 2 de fevereiro, partidário das ilegitimidades e ilegalidades do Presidente da República, que o senhor subscreve. Isso é que fica no terreno do Dr. Arsemiro. Bom, está dito 124, 125, 126. Mais, Dr. Arsemiro. E não há providência cautelar não especificada. Repare, a própria lei 126, número 2, diz assim, porque não há norma administrativa, não há norma procedimental, e falo com a autoridade do juiz, e a autoridade do juiz com competência. Não há, o número 2 do artigo 126 diz assim, seguem-se as regras das providências cautelar de suspensão de deliberação social.
Portanto, a providência cautelar é nominada, não especificada. Aprenda essa regra de direito, consulte quem quiser. E tenho dito, peço perdão, não vou entrar em mais discussões. Josimar, internauta, eu tenho que sair. Doutor Arzemirro, eu depois farei os meus comentários. Liberdade, como sempre, mas o senhor, os seus raciocínios sobre quem convoca, quem não convoca, não há uma única norma. E o arquiteto Liberato, que tem os estatutos, que ele arranjou, e eu também fiz a questão de divulgar, eu ofereci, porque eu quis que outra pessoa lesse, vem dizer, por uma questão de honestidade intelectual, não há possibilidade do Tribunal Constitucional convocar, nem há possibilidade de ser legítimo esse Congresso, falso Congresso, fantoche Congresso, porque não foi obedecido todas as normas. Não venha cá dizer que eles não convocaram, fizeram a mesma coisa no dia 2 de fevereiro. Eu fico indignado por isso, porque aldrabaram a lei, fingindo que estão a ser violentados, quando omitem a regularidade de todas as normas que legitimam a convocação do Congresso. Não há Congresso eletivo. E eu espero que o Tribunal Constitucional, a reclamação ou recurso do ADI, revogue esse acordo. Depois podemos discutir. Passem todos muito bem. Doutor Arzemirro dos Prazeres, eu continuo a dialogar consigo e a combater consigo, porque é muito vigoroso. Arquiteto Liberato, todos os nossos internautas, eu penso que defendi a minha honra. Eu tenho mesmo que sair, porque eu gosto de um debate, como o Arzemirro também gosta, mas eu não quis ofender e nem quero ofender. Eu tenho razão no que digo. O senhor Obrigado, veio ter uma Carlos. única razão que implique tudo quanto eu disse até agora. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Carlos Semedo. Por acaso tínhamos avisado que sairia mais cedo. Tenho pena, de certeza que Arzemirro ainda quererá fazer referência a si, tendo em conta que também tocou noutros assuntos que ele não teria falado. Mas nós agradecemos a sua participação e contaremos, claro, com a presença noutros programas. Eu tenho pena que o programa tenha esteja a seguir por estes lados, mas não posso deixar de dar palavra ao Arzemirro também, tendo em conta que foram feitas algumas, digamos, acusações sobre temas que não são propriamente essenciais deste debate. Arzemirro, por favor. Não, mas eu já não posso seguir pelo mesmo caminho. Não estando o Dr. Carlos Semedo presente, eu prefiro fazer a análise de uma outra forma. Portanto, se ele estivesse cá, eu ia responder a letra e a medida. Ele iria ouvir, mas não estando cá, não posso fazer isso. Eu sou uma pessoa extremamente ponderada e, para mim, a ética vale mais do que tudo. Eu não vou fazer uma coisa em relação a isso. Mas deixa-me dizer algumas curiosidades para que os nossos internautas que reagem apaixonadamente, eu compreendo que as pessoas defendem os seus princípios e quando veem que os argumentos abalam os seus princípios, eles reagem assim. Há os que conseguem reagir educadamente, há os que não conseguem reagir, então chamam nomes para todos, como aí nos internautas. É normal, mas eu compreendo isso, porque eu sou uma pessoa extremamente que consegue encaixar esse tipo de coisas. Para mim, isso não tem problema nenhum. 50 anos de vida pública deu-me esse arcabouço. Mas o que era importante saber nisso é que não posso ser eu, nem o Liberato, nem os internautas, é que vamos decidir o que é que as coisas têm que acontecer. Nós temos alguém que faz isso. E quem faz isso é o Tribunal Constitucional. E eu já provei para vocês que o Tribunal Constitucional, que todas as partes do ADI respeitam o Tribunal Constitucional. Senão, não se dirigiriam a ele para solicitar alguma ação que venha do Tribunal Constitucional. Portanto, sejamos calmos. O que o Tribunal Constitucional decidir é que a gente tem que cumprir. Agora, eu compreendo que exista alguma dificuldade numa determinada aula de fazer convencer, pelo menos a nós, ou alguns como eu, que acreditam que tudo foi bem feito, que houve correções, coisas que não foram feitas dentro da norma para chegar-se a esse Congresso. Portanto, mas isso quem tem que decidir se houve ou não é o Tribunal Constitucional. Portanto, o que eu aconselho para que essa situação que está a tender-se para se dar, para se homologar o que aconteceu no sábado, para que isso não aconteça, apresentem provas, gente. Apresentem ao Tribunal Constitucional, munam-se de provas que demonstrem que não estavam lá membros do Conselho Nacional, que as convocatórias não foram feitas, inclusive, houve um elemento
E como as pessoas sabem que eu vou participar em debates, mandam-me coisas que vêm da internet e daqueles que eles sabem que são pessoas, entre aspas, meus inimigos, que me atacam. Mandaram-me uma coisa de um post de um tal do Faraó, Egito, uma coisa assim, em que ele mostra a mesa da ONU, havia Assembleia Distrital, com faixa lá de apelativo Assembleia Distrital e com uma convocatória. Então, meu Deus, se vocês mesmo estão a pôr na Mas, internet... Arzamiro, a questão penso que não é sobre a realização ou não, embora alguns também divergem por aí, mas nesse quesito penso que a questão central é se todos foram convocados ou não. O que eu disse há bocado era que, tendo em conta a crispação que houve, havia cautela em que não se convidasse toda a gente, porque o objetivo, obviamente, seria desestabilizar. Mas isso é minha opinião. Mas acha que essa justificação é aceitável? Não. É minha opinião. O que eu acho, eu até acredito que eles realmente fizeram todas as convocatórias e que mandaram entregar. Está a direção do partido e vários, até supostamente, dizem ser membros do secretariado distrital, que dizem que não foram convocados e não participaram nestas reuniões. Ok, eu não estou a dizer que eles não tenham recebido, mas eles podem ter endereçado. Entre endereçar um convite e outro receber, vai daí uma grande distância. Mas não é necessário que as pessoas recebam a convocatória para estar numa reunião? Não é um pedido de protocolo, não existe isso. As pessoas chegam e metem embaixo da tua porta a convocatória. Ué, nunca vi isso, de você dizer para estar aqui, olha, você recebeu? Não. As pessoas entregam, mandam as pessoas entregar a convocatória. Já houve congressos, quando eu ainda era militante, ativo da política do meu partido, em que a gente chegava a todos e dizia, mas o pessoal não vê por quê para a reunião? Eu não recebi convocatória. Como não, se a senhora levou nas mãos para entregar? Eu não tive tempo de passar a coisa, olha, está aqui a convocatória, recebe agora. Portanto, isso é possível, tudo isso é possível. Portanto, nós não podemos estar a especular. Mas o mais importante, para além da convocatória, é saber se existia na reunião conselheiros. Conselheiros, porque o Estatuto disse que a reunião é composta por membros do Conselho Nacional e por militantes do Congresso, e esses militantes vêm de onde? Vêm das reuniões distritais, onde são escolhidos os delegados. Os delegados do Congresso são membros do Conselho Nacional e também militantes. Agora, há que saber se, e quem está a inquirir ou a tentar provar o contrário é que tem que apresentar prova, não são eles. É o contrário. Os outros é que têm que apresentar provas que quem estava lá não eram membros do Conselho Nacional ou não eram militantes. Portanto, a partir daí, desde que isso esteja consagrado, não há qualquer tipo de problema para se esperar a decisão do Tribunal Constitucional. Agora, eu acho é que o Tribunal Constitucional não pode decidir, não pode ficar muito tempo com isso. Porque realmente... Arzamiro, outra questão, eu por acaso até mandei estas questões, porque um dos elementos da organização deste congresso disse-me que poderia fazer chegar a questão à nova direção do partido e que responderiam. Infelizmente, até agora não responderam, e eu até queria mesmo que fossem eles a responder em primeira mão, mas eu perguntava também ao Arzamiro, o Américo Ramos, na sua declaração, disse que foi candidato único. Acha que para este congresso não deveria, ou se é que sabe que houve abertura de candidaturas para que todos os elementos que quisessem candidatar concorressem? Não acha que isso deveria acontecer? Foi a primeira coisa que eu perguntei, quando eu soube, quando me disseram, e informaram, porque sabem que eu sou comentarista, que eu sou analista, e informaram, olha, vai haver o congresso e tal. A primeira coisa que eu perguntei foi isso. Quantos candidatos vão estar? Disseram, não, até agora só existe o doutor Américo Ramos, é um candidato que apareceu até agora. Portanto, é legítimo. Tu podes, à mesa da Assembleia... Mas apareceu para onde? Houve abertura da candidatura, foi divulgada a todos, perguntou isso, eu não estive no Congresso. Sim, mas eu estou a dizer, a pessoa que lhe disse, não teve a curiosidade de perguntar se houve abertura de candidatura, isso foi comunicado a todos os militantes que quisessem concorrer? Essa conversa não foi após o Congresso, não, foi antes do Congresso. Quando me informaram que ia haver Congresso, eu perguntei quantos candidatos tem? E disseram, até agora só existe o Américo Ramos. As candidaturas, quando são abertas, perguntam-se às pessoas, alguém mais quer ser candidato? Eu não estive lá para saber se isso foi feito. Eu não estive lá. Então, abriu-se candidatura supostamente no dia do Congresso, é isso? Isso pode acontecer, sim. Pode acontecer. Isso não tem qualquer problema. As candidaturas acontecem no mesmo... Quando a Alda Bandeira, quando eu assumi a presidência do PCD,
em 2001, eu fui ao Congresso para substituir a Alda Bandeira, e eu ia como único candidato da ala da oposição, a oposição Alda Bandeira, que era a ala comandada, que naquela altura estava de Fineves a começar no PCD. Quando chegamos à sala, apareceu um candidato da ala que não queria que eu fosse candidato, ou que a ala nova do Delfim e do Amando Pinheiro, quando ainda era do PCD, ganhasse a liderança do partido. E apareceu lá o que foi um candidato na sala. Portanto, é perfeitamente normal. As candidaturas só se fecham quando o departamento ou a comissão de regimento e mandatos determina que está fechada. Enquanto não estiver fechada, o candidato pode apresentar lá na Assembleia a sua candidatura. Não é de fechar, é sobre o abrir. Normalmente abre-se candidatura com tempo. Exatamente. Se eu estou a dizer que não pode fechar, é porque houve uma abertura. Se estou a dizer que não pode fechar... Liberato Muniz, o que é que acha sobre estes pontos? A comissão eleitoral, por exemplo, eu questionei isso. Quando é que foi constituída a convocatória para a apresentação da candidatura? Quando é que aconteceu e a quem foi dirigida? Essas questões, acha que não deveria acontecer de forma aberta e pública para todos os militantes saberem antes do Congresso, ou entende, como o Arzimiro, que pode acontecer lá no local do Congresso? Eu volto a repetir que o problema que está aí é um problema de bom senso. Quando era para haver eleições a 4 de abril, também até uns dias antes, ninguém sabia quais seriam os candidatos. Ouvia-se dizer que se podia ser A, B, C ou D. Nem se viu os convocatórios, não se viu nada. Pura e simplesmente ficou-se à espera. Então, o que acontece, Josemar? Para as pessoas atentas como eu, uns dias antes do tal congresso eletivo, vários elementos do ADI vieram publicamente às redes sociais dizer que iam assaltar o partido. Quer dizer que, então, que as pessoas tinham conhecimento, tinham consciência plena daquilo que podia acontecer. Então, o grande problema é o quê? É o extremar de posições do lado e do outro. E que o ADI não foi capaz de entender que eles estavam a prejudicar a eles próprios. Escuta, Josemar, o Tribunal Constitucional, não este que está, mas de outros juízes, já anularam o Congresso, se não me engano, do PCD ou se não me engano, do ADI. Ou seja, por quê? Porque não se cumpriu os regulamentos todos. E claro está que, se vier a confirmar que esse Congresso eletivo não cumpriu com dados factuais, as várias fases para a convocação deste Congresso eletivo, então ele deve ser pura e simplesmente anulado. Mas se cumpriu, no meu entender, eu entendo que a ala do Homero Ramos veio ajudar a resolver um problema e a permitir, acho eu, que as pessoas se entendam para resolver o problema de um partido para que ele possa funcionar. Porque eu não estou a ver, num país que nós temos problemas graves com os partidos políticos que praticamente não funcionam, nós perdermos um partido como o ADI nas próximas eleições. Não seria bom de maneira nenhuma. Então, o que eu apelo aí é que o Tribunal Constitucional reúna os dados concretos, factuais e decida de acordo com as normas e com as leis. E que as pessoas aprendam de uma vez por todas a cumprirem com as leis e com as normas. E que o contraditório é possível e é obrigatório em toda e qualquer instituição. E nós não podemos clamar que nós somos o dono e senhor de um partido e dizer que tudo de um lado está errado porque só do meu lado é que está certo. Se eles continuarem no ADI ou no MLSTP ou no outro partido qualquer com esta posição, eu julgo então que a nossa democracia está iminentemente em perigo e que nós não daremos um passo para podermos resolver o problema de Santo Tomé e Príncipe, seja com que eleições vierem a acontecer em Santo Tomé e Príncipe. É preciso, Josemar, que as pessoas se entendam e é preciso que os partidos que são o pilar da democracia, que as pessoas entendam lá dentro, porque mais importante do que qualquer decisão que possa ter que vir do Tribunal Constitucional, mais importante mesmo até desse Congresso eletivo, é o entendimento dentro do ADI. É as pessoas entenderem que elas não são donas do partido. Nós não somos eternos, Josemar.
Mesmo que o Américo Ramos agora ganhe essas eleições, talvez daqui a 4 anos ele não ganhe, seja uma outra equipa. E eu pergunto, como é que o ADI vai ficar? Sempre com o mesmo problema? Não, é preciso haver essa base de entendimento, que eu acho que é uma base que não tem havido, porque tem havido um extremismo violento em que as pessoas não aceitam um contraditório, porque só a palavra do líder do partido é que tem valido até hoje. E eu vou mais longe, Josmar. Eu digo o seguinte, eu já disse isso aqui num programa, e eu tenho que dizer isso para que as pessoas entendam a dimensão do problema dentro do ADI. O Carlos Neves levantou-se contra o ADI e foi posto na rua. O Edgar Neves levantou-se contra o ADI e foi posto na rua. O João Cavalo levantou-se contra o ADI e foi posto na rua. O Gabriel Costa levantou-se contra o ADI e foi posto na rua. Ou seja, eu não conheço. O Levi Nazaré, a mesma coisa. Eu não conheço um elemento do ADI que tenha se posicionado contra a liderança deste ADI, do Patrício Trovada, que tenha ficado lá ileso. Então, isto é mau para a democracia. E é bom que as pessoas entendam, até que mesmo os militantes que estão do lado do Patrício Trovada entendam que, com esse posicionamento, no futuro, qualquer um deles que se levantarem contra o líder vai para a rua. Porque assim, Josimar, se houvesse a vontade inequívoca de resolver o problema, e sem complicações, sem escorraçar as pessoas, eu julgo que o ADI1 tenha todas as probabilidades de pôr um processo disciplinar ao Américo Ramos e todos os outros para que eles pudessem responder. Mas até hoje, depois desse tempo todo, não houve um processo disciplinar a esses senhores. E eu pergunto, por quê? Então deu-se a liberdade então, de se continuar a dizer que eu é que tenho razão e eu vou te expulsar. Eu acho que aí estamos muito mal, e é muito mal para a nossa democracia sentirmos que nós temos um país e um partido, porque o país também tem funcionado assim. O país tem funcionado como que os governos querem, podem e mandam. Isso não é bom. É bom que haja essa democracia, esse contraditório, como nós fazemos aqui na Rádio Somos Todos Primos. Arzimiro dos Prazeres, eu passo-lhe sim, mas por acaso era uma questão que eu ia colocar antes. Este congresso é realizado por causa do acórdão, não é, que o tribunal, aliás, a que foi feita referência, ordenou a realização do congresso, cumprindo a deliberação do Conselho Nacional. Entretanto, na decisão sobre esta questão, e sobretudo no acórdão que fez a aclaração, o Arzimiro falava aqui que foi o tribunal dispensou a realização do Conselho Nacional, ou seja, deu uma hipótese que tudo poderia ser organizado até por uma comissão qualquer, mas penso que aquilo que está, comissão qualquer, aspas, né, por uma comissão ad hoc. Mas o que diz na decisão não é propriamente isso, diz é que deveria se criar uma comissão eleitoral independente, mas dentro do Conselho Nacional, não fora do Conselho Nacional, não é isto? É dentro do Conselho Nacional, sim. O que é Conselho Nacional? É a reunião dos conselheiros. Logo, obriga-se a realização do Conselho Nacional, antes do Congresso. Provavelmente. Eu não posso, como é que eu ia dizer? Eles fizeram as coisas, como disse o Liberado. Na verdade, eu não estou a lhe questionar sobre o que foi feito, não. Eu quero é que a gente fique com o entendimento daquilo que deveria ser feito, até de acordo com a lei, porque quem comprovar, como disseram, estará com a razão e todos nós respeitaremos. Exatamente. Porque se acontecer o contrário, certamente também estaremos aqui para dizer que sim, o outro lado... Eu li alguma parte do acordo, uma comissão ad hoc. A decisão do acórdão diz na linha C, nesta aclaração, que, considerando a inexistência da tal direção do partido ADI, que tinha sido objeto de impugnação da sua legitimidade ao nível estatutário, ordena-se ao Conselho Nacional ainda a constituir uma comissão interna e independente, uma comissão eleitoral interna e independente ad hoc para garantir a transparência. Isso foi feito. Quem convocou as reuniões da Assembleia Distrital? Só pode ser essa comissão eleitoral independente ad hoc. Mas quem cria esta comissão deveria ser o Conselho Nacional. É o que exatamente. E o que é o Conselho Nacional? O que é o Conselho Nacional? O
que é o Conselho Nacional? É a reunião dos conselheiros. Se o Américo diz que ele tinha a maioria dos conselheiros, provavelmente eles devem ter reunido essa maioria. Mas o Conselho Nacional é um órgão do partido, Arzimiro, que tem a sua constituição própria definida, certo? Mas se uns dizem que o Conselho Nacional de um não presta e que o Conselho do outro não presta, em que é que ficamos? Portanto, o que tem sido é isso. A ala do Dr. Patrício Faza questiona, diz e defende, e pode ter a sua legitimidade em defendê-lo, de que o verdadeiro Conselho Nacional que é constituída por esses elementos que eles têm. Tanto é que eles referiram, e a doutora Selmira falou também, que houve substituição de pessoas que morreram, que viajaram, etc. Mas não pode haver substituição dessas pessoas. No Congresso, a pessoa morre, fica vago. Não pode ser preenchido por ninguém. Quem preenche é o Congresso. Está a entender? Portanto, você não pode dizer que não, que o meu Conselho Nacional está assim porque desapareceram, pessoas morreram, viajaram, então tem que preencher com outros. Não pode. O Conselho Nacional não pode se preencher a ele próprio. Só o Congresso pode fazê-lo. Tá? Portanto, por isso é que a ala do Américo diz que tem uma lista que está com o Tribunal Constitucional. É na base dessa lista que lá está, de membro do Conselho Nacional, que eles criaram uma comissão de hoc, assim como dizia o Tribunal Constitucional. Mas aí é que eu acho que não se está a interpretar o acórdão, porque o acórdão diz que é no Conselho Nacional que se cria tal comissão, não é um grupo que cria Conselho a sua Nacional? comissão. Em que Conselho Nacional? O Conselho Nacional, os membros do Conselho Nacional. Mas estou a lhe dizer que ele garante que não reuniu-se esse Conselho Nacional. Quem garante? Não, eu não disse que não foi realizado. O que eu estou a dizer é, concorda que tinha de se realizar este Conselho Nacional. Para mim, o Conselho Nacional, acontecer. Da mesma forma como eu defendi que a Assembleia Nacional se reuniu na universidade com 28 deputados, é da mesma maneira que eu acho que o Conselho Nacional se reúne quando tem a maioria dos seus membros. Acabou. Exatamente, mas na reunião do Conselho Nacional, tal como disse, que apresentaram a reunião do Conselho Distrital, mas essa aclaração, tem de haver uma reunião do Conselho Nacional. Então, essa aclaração que tu queres fazer, eu não posso dar resposta tácita. Eu entendo que pode ser assim. Tu também entendes. A única instituição que pode remir isso é o Tribunal Constitucional. E eles vão saber se houve ou se não houve os passos que eles determinaram. Há outra questão deste acordo, que por acaso até a própria direção da ADI, a vice-presidente do partido, Selmira Sacramento, até referiu a isso, que eu não sei se também não foi uma interpretação diferente daquilo que está, pelo menos, na decisão desta aclaração. É quanto à realização do Congresso. Porque aquilo que diz a decisão, na linha A, diz que ordena-se, onde é que está esta parte do acórdão? Diz que ordena-se ao Conselho Nacional para a sua convocação num prazo não superior a 30 dias. O acórdão diz a sua convocação, não diz a sua realização. Não acham que são coisas diferentes? Pode haver essa interpretação, é interessante, cara. Eu posso fazer uma interpretação de um aspecto, mas eu, quando faço a convocação, eu estou a convocar por um determinado dia. Portanto, se eu faço a convocação, eu convoco com um determinado dia, no prazo de 30 dias. Portanto, a leitura que eles fizeram era que... Não, eu estou a falar, a leitura, eu comecei por dizer que é a interpretação, tá? Eu não estou a dizer que eu estou a falar, a interpretação. A interpretação que a ala do Américo fez foi que essa convocação coincidia com a realização, convocar para ela ser realizada no prazo de 30 dias. Portanto, é isso que tem que ser feito. Mas o que lhe parece? O que parece ao Arzimiro? A convocação é realização? Tanto podia ser, para mim, desde que tenha sido realizado o Congresso, desde que ele tenha sido realizado nos termos em que o Tribunal Constitucional disse, para mim, está feito. Porque a ala do Patrício reuniu o Conselho Nacional e fez a convocação dentro dos 30 dias. Só não está, ou não estava, a realizar dentro dos 30 dias. Que Conselho Nacional... A providência cautelar da ala do Patrício pediu o quê? Duas coisas. Não é? Duas coisas. Primeiro, que limitasse a direção do partido é que pediu. Não é o Conselho Nacional. A direção do partido que o Tribunal Constitucional reconhece
Reconhece, não pelo nome, mas reconhece os órgãos, presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente, o Tribunal Constitucional reconhecia isso até sábado. E nisso, por isso é que ela aceitou a providência cautelar desses militantes, em que eles pediam o seguinte, 2 pontos. Primeiro, que fosse impedido a ala do Américo Ramos de realizar reuniões com os símbolos do partido. Segundo, que aceitasse a deliberação saída do Conselho Nacional, em que criava uma comissão eleitoral e que marcava o Congresso para dia 26. Tens aí o acórdão? Qual foi o acórdão? O acórdão disse não. O acórdão parcialmente concede essa providência cautelar, impedindo que a ala do Américo utilizasse os símbolos. Nos termos, e só podia fazê-lo nos termos do que estava no acordo. Quais são os termos do que estava no acordo? Utilizando mecanismos para convocação da Comissão Eleitoral do Congresso, na perspectiva de que o Congresso, dentro de 30 dias, foi o único momento em que eles utilizaram. Portanto, para isso, eles tinham que convocar a Assembleia Distritais, como por novos estatutos, e por lá tinham que pôr os símbolos do ADI, porque estavam a cumprir as emanações do Conselho. Eles não podiam fazer uma reunião, sei lá onde, uma reunião de comissão permanente, por exemplo, quando eles não são membros do Conselho Permanente, aparecerem com os logotipos. Não podiam fazer isso. Portanto, eles só fizeram em estritas reuniões destinadas e assim orientadas pelo Tribunal Constitucional. E qual foi a resposta do Tribunal Constitucional a essa parte, a segunda parte da solicitação da providência cautelar desses militantes do ADI? Foi que nem sequer discuto, analiso, porque está fora do contexto, já está determinado que esse Conselho Nacional, vindo dessa ala, não pode se reunir. Está lá claro no acordo. Portanto, se não pode se reunir, é nulo o que eles fizeram, de marcar para 26. Isso não é inexistente, isso. Porque o Tribunal Constitucional, no 18º, antes, aliás, já tinha dito isso, já tinha determinado que esse Conselho Nacional não existe. Fica a posição, Arzemir. Vamos ouvir o Liberato e caminhamos para o fim deste debate. Eu digo que esta discussão não faz sentido, porque o essencial é que o Tribunal Constitucional cumpra com as normas e, a partir daí, reconheça ou não reconheça de acordo com o que tem que feito. Por quê? O Tribunal Constitucional, no seu acordo de 25 de maio de 2026, diz, no ponto 3, ele diz que declarar o reconhecimento da validade da deliberação do Conselho Nacional, datada de 16 de novembro de 2025, que determinou a realização do Congresso eletivo no prazo máximo de 30 dias. E, diz mais, declarar a proibição de quaisquer atos dos órgãos dirigentes, membros ou militantes, no sentido de obstaculizar a realização dessas atividades sob pena de serem penalizados. Ou seja, o que está ali? Eu acho que tanto a ala A como a ala B do ADI tiveram conhecimento deste acordo, e o que eles tinham que fazer para o bem do ADI, o que eu entendo é que as divergências não podem prejudicar o coletivo. E aí o que parece é que é uma tendência forte dentro do ADI para demonstrar quem é mais forte ou então quem é mais fraco. E ali estão a cair no imbróglio que prejudica gravemente o partido. Por isso que eu entendo que deve acontecer o seguinte: aquilo que o Tribunal Constitucional vier a decidir, deve decidir sobre fatos e deve apresentar fatos. Se nós temos 450 membros do Conselho Nacional que estão no Tribunal Constitucional, então o Américo Ramos tem que apresentar esses elementos como sendo pessoas que fizeram parte também deste Congresso Eletivo. Porque senão está a infringir as normas, levou pessoas que não fazem parte do Conselho Nacional e não faz sentido. Então, eu julgo que tem que imperar é o bom senso. E o bom senso não pode ser só de um lado. O bom senso tem que ser dos dois lados para que o partido ADI saia a ganhar. Eu vou repetir, Josemar. Se os militantes e os simpatizantes do ADI não entenderem que só o melhor entendimento para os superiores interesses do ADI é a máxima que eles devem optar,
eu julgo que o ADI poderá cair numa escuridão imensa que fará com que o partido próprio possa vir a desaparecer. Porque o desentendimento grosseiro nesse sentido não faz sentido para um partido que diz, e que mais, que é um partido que tem sido poder nos últimos 20 anos, com grande responsabilidade, onde o partido devia conhecer melhor ainda os seus elementos, porque são eles que estão lá dentro, são eles que trabalharam durante uma vida toda. E não se pode, eu vou voltar a dizer isso, não se pode todos os dias dizer que elementos que nos apoiaram, elementos que estiveram no país de manhã, de tarde, de noite, a fazer o trabalho de sapa para o ADI, todos os dias, sempre que se apresenta num contraditório contra a sua liderança, é violador de todas as normas, porque é inimigo, porque é pessoa que não quer o bem do ADI. Eu julgo que é aí onde está o erro, é aí que obrigatoriamente tem que se corrigir. Obrigado, Liberato. Está dito e reafirmado este apelo a Artemir dos Prazeres. Mais uma nota breve para terminar. Só para terminar, para vocês verem que uma coisa que me agradou nesse congresso nem foi sequer a eleição do Américo, foi o facto de se realmente abrir-se uma brecha para a reconciliação. Porque os membros do Conselho Nacional que foram eleitos nesse congresso, eles têm direito, são 450 membros. Eles só elegeram para esses 360, remetendo para o Conselho Nacional o preenchimento dos outros restantes 100 e tal, com estes tais 100 e tal membros do Conselho Nacional que pertencem à ala do Patrício Vara. Por quê? Para que essa ala possa realmente fazer parte também do futuro do ADI, possa fazer parte da direção do ADI, possa fazer parte das listas eleitorais que o ADI vai apresentar em setembro de 27. Não fizeram a separação, não fizeram o desaparecimento, não fizeram tendência de expulsar, não os esqueceram, não fizeram com que eles façam encontrar do partido. Não, estão a chamá-los para dentro do partido, reservando 100 e tal lugares no Conselho Nacional para que seja ocupado para quem quiser, obviamente, pertencente a essa ala. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.